gente, bem-vindos a mais um episódio do Evida Talks, série Menopausa. Hoje, um papo super gostoso, eu já vou entrar direto na apresentação, porque ela dispensa a apresentação. Estou recebendo aqui, lógico, a minha co-host, Suzy Rego, linda, maravilhosa, mas estou super feliz de ter aqui com a gente hoje Cristiana Oliveira. Uhul! E ó, vamos lá, para nós menopáusicas, ela sempre vai ser lembrada como a Juma, não tem jeito, né? Eu acho que isso vai... Hoje eu falei para minha funcionária, quem você vai receber hoje? Eu falei, Cristiana Oliveira, a Juma, a do Pantanal. Meu Deus do aí, céu, pronto, gente, lembrou, meu né? nome, né? Já devia ser aí. Cristiana Juma Oliveira. Assumir isso que nem a Xuxa, porque não tem jeito, cara, não tem jeito. Não, é lindo, né? A pessoa esquece tudo que já fez, só lembra da Juma. Quando ela tá 35 anos aqui fazendo todos os tipos de personagens, vilã, boazinha e tal, não sei, Juma. Mas foi um personagem muito especial. Não, e né? eu sou extremamente grata, sou apaixonada. Fica aí a Juma como seu carro-chefe, eu imagino assim, Titiana. Que seja uma coisa assim como grandes ídolos, popstars, que tem aquelas canções icônicas. É. O cara fala, eu trabalho há 40 anos, mas eu lancei 8 discos e tal, mas eu sou... É porque é emblemático, então... É complicado. É complicado. É mesmo... assim, a sensação é... Suzilândia. Ninguém vai entender esses nossos apelidos, mas enfim. É um pouco parecido com Carmen de Viagem, que nem chegou um cara lá depois da peça da gente, foi cumprimentar, e ele falou, nossa, eu tô tão emocionado. Eu falei, obrigada, gostou da peça? Não, de estar vendo a Carmen da Viagem, tá vendo a Juma do Pantanal. Gente... Você vê que loucura, né? De uma forma... de outra forma, é extremamente carinhosa, né? A pessoa tem na lembrança, tem na caixinha de memórias personagens tão marcantes, nossas. É a personagem que é marcante e junto vem alguma emoção. E isso é que é bacana. Sim. Entendeu? Vem sempre uma lembrança. Então, assim, as pessoas perguntam, mas te chateia ser chamada de Juma? De jeito nenhum, tô acostumadíssima que me chamam. Já tá em mim. Às vezes, eu tenho, só pra você ter uma ideia... Cris, ela conhece, obviamente, mas eu tenho uma onça aqui. E tá escrito Pantanal aqui também, como fala? Tatuagem. De tatuagem. Mostra a importância que eu dou para essa novela, sem entendeu? dúvida. Então não tem... Jamais eu rejeitaria uma coisa que me lançou aí para a carreira artística, enfim. E um trabalho muito bem. Papel? Qual é o papel que você acha que você é mais conhecida? Tem algum que te marcou assim, que nem a... Carmen de A Viagem. Viagem. O que acontece com a novela Viagem, né? A novela Viagem, ela foi feita, uma primeira versão lá nos anos 60, 70. A Eva Vilma é a protagonista. E teve uma refação nos anos 90, especificamente em 1994. Então, uma novela com a base do tema espiritualista, né? Sobre reencarnação. E, enfim, o que acontece é que nessa refação, a direção-geral do Wolf Maia, né, a adaptação da Solange Castro Neves para a obra original de Ivani Ribeiro. Essas personagens, assim, foram completamente carismáticas, vários núcleos numa mesma novela, e sobre amores jovens, amores maduros, e também sobre vida após a vida, enfim, todos esses temas. E uma novela que fez um grande sucesso. Grande, ela é recordista de sucesso no horário das 19. E o que acontece também é que ela é a novela mais reprisada. Ela é a mais reprisada, ela já foi reprisada algumas vezes na TV aberta, e ela é constantemente reprisada nos canais de memórias, nos canais de reprise. E a novela completou 30 anos. Esse ano, 30 anos. Então, várias gerações acompanham, conhecem, ou quando repete mais uma vez, assiste novamente, sabendo tudo que vai acontecer. Então tem essa significância, digamos assim, e a minha personagem, Carmen, amiga da protagonista, e que tinha um romance com um mascarado misterioso, e a Carmen é aquela boa amiga, enfim, então é uma personagem marcante minha, e que as pessoas sempre falam, minha avó gostava, minha mãe, nossa, eu queria ter o cabelo igual da Carmen de A Viagem. Então, assim, esse para o público é o mais marcante. Para mim, Império, Beatriz Bulgária, de 2014, eu ganhei como um presente, né, do autor, fez bem demais, autor e dos diretores, isso como desafio para mim em novela.
Mas a Carmen, eu tenho uma gratidão enorme. Eu pude viver experiências lindas em A Viagem e graças à viagem, né? Até hoje, assim, tem presentes de afeto, de admiração. Mas a convidada especial de hoje é Cristiana Oliveira e eu já me alonguei muito. E eu vou falar com a minha amiga que divide, que multiplica, que soma a cena comigo na peça Cá Entre Nós, junto com o Eduardo Martini. Nós continuamos em cartaz. 7º mês, né, mano? Em São Paulo. E depois nós vamos no serviço da peça. E a verdade é o seguinte, né? Somos belíssimas cinquentonas. E a minha pergunta, que eu tenho certeza que é das pessoas também, Cricalândia. Fala, Suzilândia. Quando você notou os primeiros sinais de menopausa? Amiga, o fogacho, porque foi um negócio horroroso. É? Foi horroroso. Era um calor, e era um tal de dormir, aí tira a coberta, bota a coberta, tira a coberta, bota a coberta. E aí botava, aí comprava um monte de leque, e aí ficava no meio da noite e tal. E nessa época, graças a Deus, eu estava solteira, então não incomodava ninguém, era só a mim mesmo, né? Tanto que na época, não, aí foi isso. A questão da libido foi complicada, porque eu passei 4 anos solteira. Então, assim, a libido eu só fui perceber que tinha me atingido, que eu sei que você já vai falar da libido, então eu já tô né, já fui direto pra libido. A falta dela? A falta da libido foi quando eu comecei a namorar aos 54 anos o Sérgio, que é meu marido hoje. Aí eu vi, quando a gente começou a ter, né, a nossa vida sexual e tal, que eu comecei a ver a parte toda de ressecamento, de falta de libido, de tudo, né? Que eu falei, que isso, gente? Então, uns sintomas bem evidentes. Primeiro foi fogacho. Depois, obviamente, eu parei de menstruar. Ainda menstruei, tive fogacho. Menstruei ainda, foi indo pouquinho, depois parou. Aí era o calor, ficou durante muito tempo. E aí, eu só fui realmente sentir a falta de libido, né? Depois desses 4 anos que eu fiquei sozinha e que depois eu comecei a namorar o Sérgio. Entendi. 4 não, amiga. 2. Eu tava sozinha antes da menopausa, porque eu entrei aos 52, então assim... Aos 52 anos. Eu já tava... Antes da menopausa, eu já estava sozinha, entrei na menopausa, continuei sozinha durante 2 anos, aí começou essa coisa. E aí, quando eu comecei a namorar com o Sérgio, eu falei, gente, quem sou eu? Peraí, calma. Eu sempre fui uma pessoa de bem comigo mesmo, de bem com a minha libido e tal, e zerou. Aí foi um negócio horroroso, que eu falei, gente, eu comecei... Que organismo é esse? O que ele quer me dizer? Por que ele age assim? Exatamente. E aí, fui no médico... até o Dr. Paulo, logo no iniciozinho do meu relacionamento, para tentar fazer uma reposição, mas eu resisti, na época, não sei por que motivo, eu resisti e eu voltei a fumar logo depois. Então, o que aconteceu? Aí mesmo que eu não podia fazer, porque aí o risco de infarto, segundo informações... Claro, não, mas fala sobre isso. Não, por isso que eu estou dizendo, porque eu não sou uma grande entendedora, eu estou falando de mim. Lógico, né? Mas é o que nos interessa. Aí, segundo informações, a pessoa que é tabagista, quando faz reposição, parece ter um risco maior da parte cardiovascular. Isso segundo informações. Aí eu nunca fiz reposição. Foi na cara e na coragem, entendeu? Então, assim, todo o meu enfrentamento com as minhas sensações, as minhas... o meu não entendimento, né, com o que acontecia comigo, foi uma coisa assim, de repente. Fala. A minha curiosidade é o seguinte, você foi tabagista antes... E você parei parou... há 3 anos. Só que aí, eu sentia que eu já não precisava mais. Porque eu já não... A única coisa que eu sinto hoje, mesmo sem reposição, o que eu sinto é calor de vez em quando. Porque, por exemplo, minha libido voltou. Eu tomo uma vitamina específica, mas não me dei bem com reposição de progesterona, por exemplo. Eu acho que eu estou dentro do... O doutor Henrique falou uma coisa que eu não tinha pensado. Falou assim que 20% das mulheres têm problemas com a reposição de progesterona. Eu fiquei extremamente depressiva, mas de chorar
todo dia, assim, como se Quando fosse você começou a reposição hormonal? Não, quando comecei com a progesterona, porque Certo. testosterona eu até usava tópico. Por Melhorava causa da e menopausa tal, você por usava... causa da menopausa. Tá, só pra eu entender, tá? Tá, Eu- vai falando, vai falando, Não, porque meu eu sou meio amigo, confusa na hora não, de não falar, é é muita não, informação. Não, é muita informação. A testosterona eu usava tópico. Só que chegava um momento que eu parava de usar, esquecia e não usava mais, tá? Mas nos meus exames, por incrível que pareça, mesmo menopáusica, como é que fala? É isso, né? Mesmo menopáusica, a minha testosterona ela estava equilibrada, então eu não precisava repor a progesterona, a testosterona. Provavelmente o que eu precisaria era um estradiol da vida e tal. E aí um dia eu fui numa médica, essa médica me deu progesterona, falou assim, toma que você vai ver que você vai ficar mais animada e tal. Isso foi até o ano passado ou retrasado. Aí eu fui e tomei. Só que eu comecei a chorar. Falei, gente... Aí eu fui na psiquiatra, achando que era alguma coisa do cérebro, né? E aí ela falou, não, Cristiana, peraí, o que mais você tá tomando? Eu falei, progesterona. Aí ela falou, olha, progesterona também pode dar uma certa depressão aí. Para poucas pessoas, mas dá. Suspendi. Saiu a depressão. Então eu tenho uma coisa. E a dose era muito pequenininha. Entendi. Então, assim, é um desequilíbrio que eu não entendo nada. Só que eu sobrevivi a todos os sintomas da menopausa. Eu acho que foram todos mesmo, de depressão, ansiedade. Mudança de peso, não oscilação. Engordei 15 quilos, esqueci de falar isso pra você, Memória amiga. também? A memória, ela é complicada já há muitos anos, amiga, há muitos anos. Depois eu vou te contar uma coisa que eu tinha 30... Quer ver? Eu tinha 30 anos. Eu vou te contar essa história de 30 anos pra você ver como é que minha memória é ruim desde aquela época. Então não é menopausa. Não é a menopausa, mas com a menopausa piorou. Tá. Piorou. Então, eu não sei como é que não deu branco até hoje na peça. Entendeu? Você é muito disciplinada. Não, eu não sei porquê, mas enfim. E aí eu enfrentei tudo, só que eu fui passando pelos sintomas sem essa reposição. Mas inicialmente é o que eu te falei. Eu rejeitei a reposição por algumas informações que tinham falado para mim, porque tem vertentes que são contra, né? Sim, claro. Exatamente. Claro. E aí eu neguei, depois eu voltei a fumar, fiquei um tempo fumando, piorou a situação, porque se eu repusesse ia ser um risco ainda maior. O tabagismo em si já é ruim, já é péssimo. Né? Eu não, sei, não. eu sou ex-tabagista também. Então, assim, mas você já parou há muitos anos, eu parei há 3, que para mim é uma vitória. É uma vitória gigantesca. Gigante. Você tá de parabéns. Obrigado, você também. Amém. E aí é isso, entendeu? Mas aí a oscilação de peso você sentiu? 15 quilos. Foi logo quando eu fiz 52. Eu fazia uma novela, tanto que as pessoas reprisou agora, e aí fizeram um comentário na internet, mostraram um comercial meu pode falar? Das Havaianas, que eu estava, inclusive, tinha descoberto naquele dia que eu estava grávida da Antônia, tem 25 anos. Aí, uma brincadeira e tal, e eu toda magrinha. E aí, bonita, né, com 30 e poucos anos, aí um comentário assim, nossa, hoje em dia essa mulher tá um bucho. Aí eu olhei e falei assim, deu vontade de responder, né? Aí eu falei, tô um bucho? Agora que eu lembrei, gente, a mulher disse que assistiu a Terra Prometida. E na Terra Prometida eu estava realmente muito gordinha. Nós temos que levar em consideração alguns detalhes. Você é uma mulher muito alta. Mas mesmo assim. Não, mas você é uma mulher alta, comparada a outras atrizes que estão no mesmo set, no mesmo cenário, você é bem mais alta. Você é uma mulher grande. Eu também sou grande, de ombros grandes, grande. Então é assim, se tiver belíssimas. Se tiver um pouquinho acima do peso, você já parece maior que outras pessoas. Agora, alguém falar que você é um bucho, isso é de uma indelicadeza. Amiga, mas então, a gente enfrenta isso toda sem hora, dúvida, você sabe haters, disso. Não tem jeito. Mas assim, nós somos contadoras de história, então muitas vezes nós comparecemos a um pedido de um físico do rolo, que se chama, né? A um físico, a uma aparência, a uma composição de uma personagem.
Mas menina, deixa eu contar uma Conte. fofoca. Fofoque! Logo depois que eu terminei a novela, veio uma reclamação de alguém da emissora dizendo que tinha ficado triste comigo porque eu tinha engordado durante a novela. Olha, essa patrulha, ela Então, é um negócio muito complicado, porque... E qual é o problema? Exatamente. Né? Eu sou atriz. Exatamente. Eu estava ali fazendo uma personagem que não precisava ser magra e tal, porque era até uma situação engraçada. Ela se achava linda, maravilhosa, mas na verdade ela era uma mulher que poderia estar descuidada naquele momento. E outra, né? Exatamente isso. Você, como uma intérprete, como uma atriz, se tem alguém na direção que fala assim: olha, profissionalmente falando, você, como nossa contratada, nós temos mais possibilidades se você tiver nessa forma mais assim. Ok, isso é profissional. As pessoas deviam ser como a Suzy. Mas as pessoas falarem que elas ficam tristes, decepcionadas, foi essa palavra, desapontadas. Ficaram tristes e decepcionadas. Quer que eu conte outra história Conte, que tem a ver? Não tem a ver com menopausa, mas tem a ver com engordar. Não vou citar nomes, obviamente. Que pena. Mas, não, amiga. Aí não, eu te conto depois. Você já sabe dessa história, mas, né? por te contei, favor. ela sabe tudo. Mas assim, deixa falar rápido. Eu engordei muito em 2010 para fazer uma presidiária. Eu quis engordar, ninguém me pediu. Porque tinha a ver com a característica da personagem. Grandona, que não cabia num corpo feminino, ela era homossexual. Eu fiz pesquisa em presídios femininos. Uma composição incrível. Exatamente. Aí, propositalmente, eu engordei. Aí teve aquela história da figurinista que eu te contei, né? Que a pessoa falava assim, nossa, você tá gorda, não precisava ter engordado. E aí, seus fãs, como é que vai ser? Eu falei, meus fãs vão gostar do meu trabalho. E aí, fiz o trabalho, fui indicada a prêmio, foi um trabalho de composição maravilhoso, não sei o que. Aí chegou. Meses depois, eu fui nesse tal desse prêmio. E aí chegou uma pessoa responsável lá pela novela e tal, olhou pra mim e falou assim, nossa, virou gente de novo. Gente! São esses comentários, primeiro, desnecessários, descabidos, extremamente deselegantes. Não é? Porque é isso que eu falo. Se a Cristiana Oliveira ela tá cotada para fazer uma personagem, que a personagem é específica, seja ela uma mulher maior ou uma mulher com a cara mais desgastada, porque a personagem tem essa descrição, esse perfil, nós somos contadores de história, nós temos que ter... Isso aqui é um material de trabalho. Mas as pessoas parecem que elas te deixam dentro de um arquétipo ou de um perfil Exato. Que fica hermético. Então, assim, durante muito tempo eu era chamada para fazer a perua, cinquentona, bonitona, com problema com envelhecimento. Nossa. Eu acho que eu fiz uns 4 personagens desses. Aí eu falei, gente, pra que isso, sabe? Tanto que eu já mostrei, através de muitos personagens depois, essa capacidade. Numa mesma novela, você poderia ter feito 5 outros personagens. Pois é. Né? Entendeu? Uma médica, uma ativista, uma dona de casa, uma bailarina, o que quer que fosse, com as suas questões, as suas tramas a serem desenvolvidas, né? Mas existe isso mesmo, assim, você é rotulado para ser julgado, como se você sendo uma pessoa pública, uma figura pública, um artista. Bom, quando as você pessoas têm direito de falar o que ouve quer a Madonna gente. falar assim, eu não tenho direito a envelhecer, não posso. A minha grande ousadia é continuar viva e ativa. Ela fala isso a Madonna fala isso em discursos. Primeiro que eu já sou, eu já provoco e eu causo muita ira porque desde eu sou jovem. Mulher. Porque lá é mulher. Por ser mulher. Então, por ser mulher, não posso mudar meu corpo de jeito nenhum. Sou proibida, né? Então é assim, mas enfim, estamos aqui com voz, com espaço, estamos aqui com o nosso trabalho, com a nossa arte, estamos em cena, estamos Graças no palco, a Deus, estamos belíssimas contamos em cena. Histórias. E é muito interessante falar sobre isso, porque assim, Cris, 0 sintoma na menopausa. Que maravilha. Que maravilha. Mas sabe que a minha Amor, avó você não é privilegiada. A minha avó não teve, morreu com 101 anos. E a minha mãe também não teve.
Eu falei, ela falou pro doutor Laura, deve ser genético. Claro, mas assim, primeiro com uma Que benção. coisa boa, né? É Nossa, impressionante. maravilhoso. É. Você não teve nem o tal do calor? Não. Inclusive, calor, até o ano que vem, acho que a gente vai ter um medicamento, tem um medicamento nos Estados Unidos, que acho que vai chegar, que é só para fogacho, para quem não faz reposição hormonal. É sintomático. É bom, agora Tô o fogacho já impressionada. foi. O resto Mas sobrou é o calor normal da não, eu nunca Cristiana tive, mesmo. Não, eu sofri Então uma nunca medicação tive. que Que uma medicação que está aprovada lá fora, tem processo até de registro aqui, que é só para sintomas de menopausa, fogacho, mas não é hormonal. Então, mulher que teve câncer pode tomar de mama, Ai, pode coisa tomar... Você sabe uma coisa que eu, assim, como uma pisciana relapsa e sonhadora, eu penso em outro nível. Quando foi chegando para mim, né, o climatério e tal, eu festejei porque parar de menstruar. Gente, isso é maravilhoso. Entendeu? É maravilhoso. E assim, claro, e aí para mim assim, ciclo durante, né, vida de ciclo, tem ciclo menstrual, tem menopausa, ou menopausa tem menstruação e tem algo, pode ter cólica, pode não ter, pode não sei o quê. Bom, menopausa tem fogacho, então para mim assim, tá bom, gente, tô com fogacho, pronto, já foi, daqui a pouco passa. Pronto, 2 minutinhos passa. Então assim, o que eu percebo também, Cris, que nós já chegamos a conversar sobre isso, são os tabus. Aquela lá, olha lá, tá se abanando, olha lá, na menopausa, está velha. Ai, isso daí nunca me importou. Então, isso é a perseguição, a condição Mas da se mulher. minha mãe tivesse viva, ela falaria isso pra mim. Minha filha, fica quieta, não fala que você está na menopausa. Porque menopausa é velhice. Você está indo pra... Vamos parar para pensar uma coisa, ó. Eu olhar a foto, a minha mãe morreu com 62 anos. Ai, meu Deus, que Morreu isso, jovem, gente. E a tua avó tá com Com 101. Não, minha avó morreu com 101, a mãe Mas dela. mesmo assim, que coisa doida. Então, mas enfim, minha mãe faleceu, minha mãe sempre foi uma mulher muito esbelta. Ela descobriu câncer porque ela estava engordando, ela estava na menopausa, e ela falou, tô perdendo a cintura. Minha mãe era assim. Aí ela foi fazer foi no meu gineco, que era especializado em reposição hormonal, imagina, eu tinha 30 anos na época. E aí ela foi e ele falou, olha, fizemos um exame e descobriram que ela tinha mieloma. Então, assim, num check-up de rotina. Né, com o exame que eu fazia, que minha filha faz, a gente nem sabia naquela época que podia ser o precursor. Então, assim... Ela tinha um mioma? Um mieloma, que é um câncer da medula. Mas, enfim, a minha mãe teve a menopausa normal tal, e ela foi por causa disso. Né? Mas ela só teve o sintoma dela, foi, estou perdendo minha cintura, meu corpo está mudando. Mas e os hábitos estavam mudando? Mas se você olhar a foto da minha mãe, com 58, 56... Mesmo ela estando fit, sendo uma mulher elegante, ela é mais velha do que a gente hoje. Ah, bom, mas isso sim. E era uma mulher que já não é da... Né? Mas então... Então, assim, nós temos um ar mais jovem. Mas você tem muito a ver... Você tem filho da idade da minha filha, da idade da minha filha. Então, assim, eu acho que a gente acaba tendo filho um pouquinho mais velho, vai ficando mais... A gente vai renovando eu tive mais. filha muito nova. Ela tá com 37 já. Ah, tá com 37? Eu entendi que era 25. Não, 25 é a mais jovem. Não, mais jovem, 25. É a mais então. jovem. A mais velha tem 37. Não, tá, que tem o seu netinho. É, o meu netinho, que é da mais velha. Mas eu digo assim, quer dizer, olha como a gente mudou, gente. Né? aí... Cristiana tá casada de novo, né? Quer dizer, tá ótimo. Eu encontrei o homem da minha vida aos 54 anos. Isso é maravilhoso. Aonde que as nossas mães, as nossas avós iam fazer isso? Nunca. Se com 54 anos a minha avó era uma senhorinha. Mas a gente fala isso na peça, inclusive. Eu conheço, né? Nós conhecemos mulheres das mais diferentes manifestações de vivência. Olha a Bruna Lombardi, com 70, 70 e poucos. E escolhas, e mulheres que descasaram, que viajaram, que, enfim, que vão viver, né, suas vidas fora do país, enfim, mulheres aventureiras, mulheres desbravadoras, né, empreendedoras. Mas o que eu acho interessante é essa coisa assim, as modas. Então, as modas, Cristiana, fazia o seguinte, era com essa erotização, e tem que falar, com quem é que dominava sempre o mercado, como tudo, era o machismo. Então, era a erotização da flor da idade. Então, a menina adolescente, ela era induzida a se vestir e se pentear e se maquiar como alguém de 35, 40. Verdade. Então você olha uma foto de uma menina, sei lá, nos anos 70 por aí, 80,
Você fala, não, ela não tem 22, ela não tem 38. Por quê? Porque era assim que o mercado queria vender. Minha mãe tem uma foto da minha mãe com 18 anos, que ela parece que tem 40. Então, mas era isso. Né? A beleza precisa ser. A beleza precisava ser uma beleza de mulher amadurecida, digamos assim, né? E por quê? Porque nós vamos jogar essas mulheres nos casamentos. Minha mãe casou com 18. Então era isso, minha mãe com 19. 1938. Então era isso. Então, quando as mulheres falam, opa, pera um pouquinho, não, eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a falar, eu vou trabalhar. Cris sempre começou a trabalhar muito cedo. Tem um casamento lindo, maravilhoso, longevo, mas sempre foi uma trabalhadora independente. Então, assim, é claro que isso também confere a nós uma autoestima lá em cima. Pera um pouquinho. Não, e outras tantas mulheres, nós saímos um pouquinho do tema menopausa, mas só para costurar esse alinhavo, né? Muitas mulheres que falam, não vou ficar nessa tristeza que eu tô, nessa relação que eu tô, eu não fui atrás dos meus sonhos, porque eu não tenho nem como me bancar, pagar. E nós não, pera aqui, isso aqui não tá bacana. Tá, eu não tô no meu mercado, eu não tô na minha vocação, eu não tô no meu meio, eu vou trabalhar com outra coisa. Tantas mulheres fizeram isso, vou trabalhar com outra coisa, eu sei fazer docinho, eu sei fazer isso, eu sei fazer faxina, eu sei fazer consultoria, eu sei traduzir em inglês, enfim. E aí, claro que uma mente aberta e que fala, eu tenho muito a viver, é lógico que ela vai traduzir isso na nossa pele, no nosso rosto, na nossa energia. Sem dúvida, né? E porque muitas mulheres falam, acabou, é isso mesmo. Aqui eu fiz a minha função, eu aumentei a família, e é nisso que eu vou ficar, eventualmente eu faço uma coisinha ali, uma viagem, não sei o quê. Mas hoje a gente fala muito de quando os filhos saem de casa, você voltar na relação, reaquecer a relação, de uma maneira ou de outra, é o que você está fazendo agora. Né? Com filhos crescidos, sem problemas, né? Mas se apaixonar... Não, tá bom, problemas diferentes. Problemas diferentes, problemas diferentes. Como é que é se você falar que você encontrou o homem da tua vida com 50 e poucos anos, Cris? Cara, é muito bom, porque, na verdade, assim, eu acho que foi uma resposta que Deus me deu, porque eu já me ajoelhei tanto, eu falei... Me arruma um homem da minha idade, Senhor, que seja bonito, que seja interessante, que ganhe bem como eu ganho bem, né? Que a gente tenha uma vida gostosa e tal, porque eu era assim, eu gostava de garotão, entendeu? E acho aí, que se entregava paixões tórridas, inconsequentes. E bonita pra caramba. E aí, belíssima, né? E aí tinha esses negócios assim, eu falava, não quero mais, quero alguém da minha idade, mas quero uma pessoa bacana. Aí ele me deu uma pessoa maravilhosa. Eu até ouso dizer que você sempre desejou alguém maduro, independente da idade, né? Mas maduro meu marido não é, não. Que ele é um crianção. Aquele ali parece que tem 12 anos de idade. Ainda bem. Mas é um cara que, poxa, se tem uma coisa gostosa, é a pessoa ter um histórico parecido com o seu, no sentido de ser da mesma geração. Obviamente, mineiro, outra família, outra coisa, tem outros gostos, outro trabalho e tudo. Mas viveu aquilo que eu vivi, né? É diferente de você se relacionar. Não sou contra, de maneira nenhuma. Dizer, ai, meu Deus, eu já namorei muito, sempre foi uma... Não. Mas, assim, quando você se relaciona com uma pessoa mais nova e você já passou por muita coisa e ele ainda não, rola uma defasagem ali, entendeu? E quando eu encontrei com o Sérgio... Expectativas diferentes, né? Expectativas diferentes, e aí causa uma atividade hormonal. Não, enfim. Mas, assim, quando eu encontrei um cara da minha idade, que a gente tinha papos falando de muita coisa parecida, e aquilo foi me... Nossa, aquilo foi me inflando, foi me dando uma felicidade, uma tranquilidade, e o meu amor pelo Sérgio é um amor tranquilo. Então eu falo que é a sorte de um amor tranquilo. A gente tem nossos altos e baixos, obviamente, como qualquer casal. Claro. Mas a gente tem muita admiração pelo outro, sabe? E isso é muito bacana. E é uma relação gostosa. E você vê que atitude madura da sua parte, de você com tuas filhas grandes, você com tuas experiências que você amou muito, foi muito amada e apostou em relações,
sempre foi alguém que, isso você mesmo que conta, que sempre apostou na lealdade das relações e viver intensamente essas paixões, esses amores, essas... Falou tudo. Eu essas- vivi intensamente, mas essas era meio uniões. inconsequente, mas enfim. Mas de qualquer maneira, sim, Na sempre época apostou dava pra ser inconsequente, né? sempre Hoje já apostou, não dá né? mais. Sempre apostou mesmo na relação a dois. Sempre foi uma coisa de realmente de casal, Sim. de parceria. De parceiro, parceria, né? Enfim, e mesmo assim, com algumas, sei lá, algumas desilusões, quem nunca, você se permitir, como uma mulher cinquentona, menopáusica, ter um olhar ainda, ter um olhar para o romance, ter um olhar para a aventura afetiva. Nossa, e foi maravilhoso. Muita gente que tá ouvindo a gente não vai pensar, pô, mas será que eu tenho alguma chance? Poxa, já tem Sim, nossa, será? Gente, sempre tem, Pois é. imagina. Então, mesmo você que falou, eu me descobri que a libido andava em baixa quando eu me encantei afetivamente por outra pessoa. Então, Isso. assim, para você ver que não tem a ver uma ligação direta com atração sexual, não é. Não. Você teve uma ligação com alguém, você teve uma atração por algum encantamento, e aí você viu que poderia aperfeiçoar a sua vivência enquanto mulher menopáusica. Mulher menopáusica, Se cuidar mais, rever alguns hábitos, né? Porque... Mas é complicado, amiga, e é uma coisa que a gente pode discutir, nós três, né? É muito complicado. Você que eu já sei um pouco da sua vida sexual, Cris, e é a coisa mais maravilhosa do mundo, menopáusica ou não menopáusica, essa mulher aqui é um escândalo. Mas, enfim, eu sinto e eu converso com muita gente da minha idade que tem essa questão toda de perda de libido, né, de ressecamento e tal, que é um dos sintomas, são alguns dos sintomas da menopausa e que as mulheres reclamam muito disso, é a falta de compreensão dos maridos, porque eles têm que ter um entendimento maior. Eu converso com essas mulheres e essas mulheres falam para mim, Cristiana, para mim é muito difícil porque eu tento falar para o meu marido que não é a falta de desejo. Nele. É a falta de desejo, ponto. Sim. Que pode aparecer o Brad Pitt em posição armada, entendeu? E dizer, você é a mulher mais linda, mais gostosa do mundo. Você vai falar, boa sorte, bom para você. Né? Que é o que acontece muito quando tá no auge da menopausa sem a libido. Então, eu acho que muitas mulheres sofrem com a falta de compreensão. Então, o marido ele tem que estar muito junto, sabe? A mulher procurando um ginecologista, uma ginecologista e tal, estar junto até na consulta para que o ginecologista ou a ginecologista explique para ela e para ele que não é uma questão dela pessoal, é uma coisa do organismo que acontece. Sem dúvida. E aí, às vezes, né, muitos, né, porque eu lido com mulheres já há muitos anos, né, há 22 anos e tal. Então, eu escuto muito essas mulheres falando. E elas falam, meu marido não entende e, às vezes, procura outra mulher na rua, porque não entende, tem preguiça de entender, não quer buscar junto comigo, não quer ir junto comigo. E aí, ele acaba buscando uma amante. Aí eu queria saber se o homem, quando tem problema, a mulher faz o mesmo. Hã? Porque o homem também tem problema, né? Claro que tem. O Amor, homem também mas tem o problema, tem homem andropausa, tem. a ereção é diferente, né? E aí, o que ele... Então, para eles é a morte isso, né? Sim. Para eles é a morte isso. A mulher encara como falta de desejo dele por ela. Muito. Acha que está acontecendo isso só com ela. A mulher, ela tem isso da insegurança. Eu não estou falando de mim particularmente, estou falando dessas mulheres que eu converso. Elas falam isso. O problema dele de impotência tem a ver comigo e não é com ela. E às vezes nem é entendeu? uma impotência em si, mas é a mudança Andropausa também hormonal, mesmo, andropausa Que é andropausa, mas o percentual de andropausa é muito ínfimo ainda. eu não sei se é mascarado, tá? Porque, né? Porque as cápsulazinhas, as pilulinhas azuis estão por aí. Então, muitos mascaram a base. Dr. Malcolm comentou sobre isso. Comentou sobre isso, que eles se tornaram muito poderosos com a azulzinha, eles são, né? E aí eles muitas vezes
Falamos sobre pessoas esclarecidas. Alguns parceiros que gostariam de falar, olha, eu também estou mudado, eu estou mais frágil, eu estou mais emotivo, eu não levanto tanto peso, eu não estou com tanta disposição também e tal. E eu acho uma coisa certa, você falou. Quando isso acontece, a compreensão da mulher ela é muito Mas é maior imediata. do que a do Muito homem. maior. E outra coisa, eu acho que muda até a relação em si, né? Com o certeza. tipo de carícia, o tempo que demora, muda tudo. Sim. Quando você é É jovem, por isso que eu digo que é eles 2, têm que 3 já, trabalhar tchau. juntos. Fui. A parceria tem que ser isso, tem É que isso aí. eles têm que se ouvir mais, entendeu? Eles têm que se observar mais. Só que a mulher ela a vida inteira, ela se preocupa com os problemas, ela se preocupa com as questões, ela procura soluções, ela procura alternativas para que haja uma melhora na vida dela. O homem é mais pragmático, é mais objetivo e às vezes ele tem uma certa preguiça de compreender. Então é muito difícil. A mulher ela é preparada para estar sempre apoiando, pelo menos na minha geração, Sim, acho que sim, na, sim, né, nossa, na da todo gente, mundo que é na essa geração. coisa que a gente foi preparado a ter preparado não, a gente foi educado, pelo menos eu fui, de sempre dar sustentação pro parceiro. E isso ser absolutamente normal. Agora, mudando completamente de assunto, o meu marido parece que tem 16 anos. Minha filha, quem tinha que tomar a tal da azulzinha era eu. Porque eu vou te dizer, homem... É animadíssimo. Nossa, mãe do céu, Eu beleza. acho assim, manter esse frescor, manter que vocês tenham essa dinâmica que possa ter esse diálogo e dizer, olha, eu também tenho, não nesse mesmo nível, às vezes não está na mesma potência, às vezes não é do mesmo jeito. Ai, mas eu melhorei tanto, amiga. Que maravilha! Eu melhorei Isso é bom, tanto. Isso é Eu bom. tomo o tal do Deia que uma vez me deram, que nunca mais eu deixei de tomar. E ele deu uma bela de uma animada, entendeu? Eu, não, tô eu bem como eu não feliz. conheço o remédio, eu não sei o que é. Deia é Deia. desoxy... Mas é pra quê? Pra libido. Ah, é? Por isso que eu tô te falando, que eu melhorei muito, entendeu? Ah, Melhorei, mas é uma cê medicação. Sabe, porque eu chego no teatro, eu conto as minhas histórias, você tem que saber da minha vida toda, minha vida sexual, meu Mas isso relacionamento. tudo com supervisão bonitinha, bem... Sim, amor. Ah, não, tá bom. Tá tudo certo. Mas o DEA é bom pra libido, entendeu? Entendi. E aí funciona. Olha, mais comigo. uma coisa que eu aprendi. E aí o negócio é bom, entendeu? Aí já começa a dar um ânimo mesmo. Assim, eu sou outra pessoa depois que eu comecei a tomar isso. Ah, isso é interessante. Outra pessoa. Foi muito bacana. Foi um médico, o Dr. Pedro. Cara, ele tá muito famoso agora. Qual a especialidade dele? Ele é integrativo. Ah, Ele tá. é Dr. Pedro. Como a gente está falando bastante de medicina Ah, enfim. integrativa hoje, né? É. Incrível, né? Vê Não, porque... mas não é, mas é uma coisa que eu acho maravilhosa. Sem porque dúvida. vê a pessoa como um Não, todo isso também, né? E você vê uma coisa de menopausa que eu ouço também, já que nós estávamos nesse embalo, que eu ouvi de algumas conhecidas e também já senti isso, compulsão alimentar. Então, compulsão. Então, assim, compulsão, ela pode ter a ver com o desejo, né, irrefreável de consumir uma determinada coisa em grande quantidade, ou pode ter a ver também com um certo horário. Não sei, eu nunca tive compulsão. Eu tive. Nunca. Eu tive. Minhas filhas têm, é difícil de controlar. Eu nunca tive compulsão. Eu tinha uma coisa assim, eu amo fazer teatro, você sabe disso, é minha paixão fazer teatro. Então eu me apresentava, depois eu sempre gostei de sair ou ir para casa para comer. Então um apetite avassalador na parte da noite. Ixi, é péssimo isso. Claro que é. Claro que é. Então, muitas vezes assim, eu quero comer um peixe saboroso com os legumes, mas devorava o antipasto, a cestinha de pão, o que viesse, a entrada, o que viesse primeiro. Não há necessidade daquilo, não há necessidade, você pode até saborear, mas quando eu percebia a falta de controle, porque muitas vezes Você sabe que é uma doença? Claro Que a que sim. psiquiatria agora... Claro que sim. É a psiquiatria agora de, não sei se já há muito tempo, mas enfim, como eu nunca tive esse problema, mas que minhas filhas têm, falam. As pessoas acham que isso é só sem vergonhice. Não é, é uma doença, é um problema. É uma Pessoa questão come ligada a outra até- série de questões. Mas Não, será que isso tem. piora na menopausa?
Olha, eu não sei especificamente falar, Cris. Eu sei o seguinte, Porque muda o humor, né? A mulher tá mais sensível. Ah, tá- também sim. tem isso. Então é o gatilho A que minha ela irmã precisava. fala, minha irmã, ela tá no climatério, ela mora na Inglaterra, e ela fala, eu percebo claramente, a minha irmã fala, percebo claramente os fogachos irritantes, o abalo no sono. Isso eu tenho até hoje. Isso aí, Então. meu Dorme sono pouco? é horrível. Dorme É pouco? horrível, horrível. Abalo no péssimo. sono. Minha irmã fala da irritabilidade, da paciência dela, que sempre foi muito elástica, ter mudado muito. Tá com um pavio bastante curto, então um azedume, um mau humor, e sintomático mesmo. Eu de vez em quando tenho essas coisas E aí ela também. falou, e eu percebo que... Ela falou, para mim são sintomas relativamente novos, vieram com o climatério. E eu falei, bom, acho que pode também setorizar um pouquinho. Setoriza um pouquinho. O meu veio junto com o signo. O quê? A minha falta de paciência, irritabilidade, veio junto com o escorpião. Eu sou escorpião. Então, Então o escorpião cada tem um falta de tem paciência. a escorpião acelerado, né? Então, não tem muita paciência, não. Minha filha é ascendente escorpião. Ela é leonina ascendente escorpião. Mas a irritabilidade é uma coisa que eu tenho de vez em quando. Eu sou Olha, mais calma, né, As amiga? pessoas num todo têm, pessoas de grandes metrópoles têm. normal. O doutor Henrique Loras falou sobre isso, que um ponto chave para nós, moças, rapazes, meninas, meninos, todes, qualquer letra aí que se diga, estresse. Cortisol é uma loucura, estresse. E que muitas vezes nós atropelamos as coisas e nem notamos, né? Eu passei a observar a minha compulsão, eu passei a flagrar e a respirar, porque o impulso é falar, para, dá licença. E aí você consome e fala assim, nossa, Pra quê? eu posso comer isso aqui não vai fugir daqui. Eu posso. Não é fome. É um monstro. E a partir do momento em que, claro, você disciplina. Então, assim, é o que eu falo. Eu ando com as coisinhas. Eu tenho, mas eu peguei a compulsão e falei, você não manda em mim. Ela tem esse controle, cara. Eu fico admirando essa mulher, assim, Mas todos tudo os é dias. prática, tudo é exercício, né? Amiga, mas eu vou te dizer um negócio. Mas- Você é um exemplo a ser seguido. Não, obrigada, Olha, mas todos o nós jeito- somos em algum setor. Não, mas olha, eu vou Não, falar uma mas coisa pra você é O demais. jeito, a gente bateu muito papo já sobre vida, o jeito que você cria os meninos, eu acho fantástico. Eu acho também. Como eles são de bem com a vida, como eles aceitaram as mudanças, né? Eu lembro quando vocês saíram lá muita da Leopoldo, do conversa. apartamento da Leopoldo, foi pro apartamento da, né? Da Vila E eles levaram Clementina. uma boa, redução de despesa, não tem problema. Nossa, né, foram nossos mestres na pandemia. Fernando e eu pensamos, Incrível. como vai ser, como vai ser. incrível. E eles, não sei, vieram como bênçãos de compreensão. Nossa, eles são É, demais. isolamento. é resultado do que você e o Fernando. Não, a maneira que eu os dois agradeço, educam, mas a eu maneira falo que para os eles dois- que eles vieram com esse chipzinho de ensinamento, entendeu? Amiga, mas é muito exemplo também de você e Fernando, porque você Eu acho. é aquela, ela não levanta o tom de voz dela em maneira nenhuma, ela já tem uma voz grave, deve botar mais grave ainda. Fica mais baixo. E aí eles se assustam Se com a mãe. assustam. Meu Deus, Mas você tá é falando- muita conversa que você tem. Eu já vi você me contando histórias e tal. Cara, é demais. Não, é demais. incrível. Incrível. Já tem Nossa, história que é, você pra contou mim também. sim. E às vezes é isso, é uma coisa assim, parece que não é permitido se frustrar, desculpe, vai se frustrar. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Deixa de ter tédio também de vez em quando. Ficou Né? chateado, tem direito de ficar chateado. Fernando e eu somos muito risonhos, muito bobos. Fernando e eu somos capazes de sentar como parceiros, como colegas de trabalho, somos capazes de sentar e ficar num tema durante muito tempo e às vezes ficar até bastante veementes. Vocês estão brigando? Não, nós estamos defendendo um ponto de vista sobre esse ator, esse filme, isso, aquilo, parará. Mas nós somos muito risonhos. E o Fernando fala, você é minha melhor plateia porque você ri da mesma piada há 20 anos. Eu faço de novo, você ri de novo. Ué, porque achei engraçado de novo. E eles, muitas vezes, não acham a menor graça. Não acham a menor graça. E, às vezes, ficam naquela situação de querer. Eu falo, você não precisa agradar. Você pode falar que você não achou legal, que aquilo
Né? Por exemplo, o que você achou de assim? Patético. Então, assim, tudo bem. Patético. Tem direito à sua opinião a respeito daquilo e nós podemos discordar também. Agora, em alguns momentos, você também vai passar por coisas desagradáveis, que são nãos, né? Quem de nós nunca? Mas também, em alguns momentos, a sua opinião vai ser respeitada e levada em consideração e você vai me ajudar a ser uma melhor mãe. Eu já fiquei de castigo, Cris. Eu fui colocada de castigo. Eu levei os meninos para uma festa no dia errado. Gente, eu não acredito nisso. Foi. Quer dizer, eu acredito, sim. Pisciana. Levei animadíssima, deixei lá com uma cuidadora e fui para a peça, para o teatro. Tive que desligar tudo. A moça, Suzy, pelo amor de Deus, eles estão aqui. A mãe da menina da festa foi uma querida. Porque eles ficaram muito chateados e você não atende. Mas eu estava em cena. O que aconteceu? Aconteceu que a festa do amiguinho foi ontem. E eles disseram, você vai ficar o número da sua idade de minutos de castigo, mocinha. Eu fiquei 50 e poucos minutos sentada. E aí depois ainda tem um coiozinho que é... E aí, aprendeu alguma coisa com isso? Aprendi, não vou repetir. Eu falo, eu tento fazer como eu imaginava que fosse com os meus pais, com, né, abertura. E aí Máximo agora fala assim, eu vou te falar uma coisa, mãe, sem ofensas, não há como você fugir disso, só se morrer. Mas daqui a 3 anos, você vai ser uma idosa. Aí eu falei, eu vou ser se eu quiser. Eu escolho. Ele falou, não, você vai ser, mãe, 60 anos é idosa. Então eu sou idosa, né? Depois à tarde, assim, né? Tá bom. Idosa, legal. Um beijo, tchau pra idosa. Eu sou uma idosa. Vocês viram que agora mudou? Tem idoso de 60 e idoso de 80 a mais. Você Você vai no laboratório, vai no exame, no hospital, tem lá 60 e tem 80, que é prioridade. Que mude mesmo. Prioridade da prioridade. Gente, que mude mesmo, porque que o mude símbolo mesmo, de porque idoso é um 60 bonequinho. não entro em Não fila pode ser o símbolo de preferencial. idoso mundial, a convenção universal, um bonequinho apoiado numa bengala, curvo. Não, isso é coisa do Brasil. Não! Isso é coisa de Brasil. Não, foi comprovado que lá fora, quando prioridades, Não, não é 60. é aquele bonequinho com Não, tudo bem, mas não com 60. Você já viu fila? Ó, fila de brasileiro para embarcar. Fila. Aí tá todo numa fila. Fila da executiva, da econômica. Aí tem a fila dos... Prioridades por lei, né? Por lei. Aí tem assim, 80% do avião vai embora. Então assim, com 60 anos, a gente olha e fala, não é possível que isso aí é prioridade. Né? Então isso é uma coisa que só tem aqui. Na Europa e nos Estados Unidos não tem prioridade de 60 anos para embarcar, de jeito nenhum. Ah, sim, para Não embarcar. tem prioridade nem para grávida? Não. Nem para grávida? Não tem. Você está andando, você está bem. Agora, se você estiver de cadeira de rodas, se você estiver legal, aí tudo bem. Sim, Aí sim. exato. Aí tudo bem. Agora, se por causa da idade... Agora, vamos falar sobre a falta de memória? Que tem a ver com a menopausa, Claro, por né? favor. Que isso daí é uma coisa que me incomoda muito. Apesar da minha memória não ter sido, não ser boa, nunca foi. Lembra que eu falei para você que eu ia te contar a história? Esqueceu a história? Não esqueci. A Cissa esqueceria, eu não esqueci. Foi muito marcante para mim. Eu estava fazendo uma tragédia grega, a história das troianas, eu fazia Helena de Troia. Aí eu tô lá, né? Negócio seríssimo, Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro e tal. Aí daqui a pouco eu tinha 10 minutos de fala. 10 minutos. Era um monólogo. Nós chamamos de bife. É um bife que era um... Mas esse 10 minutos é um churrasco completo. É um solo só de um intérprete, no caso dela. Da Helena de Troia se defendendo, dizendo que ela não era culpada da Guerra de Troia. Então tá, dá o texto, dá esse texto de 10 pra gente. Não, nem ferrando. Aí eu não sei, eu tô lá, era a única de branco, todas as troianas de preto, Helena de branco. E aí, aquela peça linda, iluminação linda e tal, coisa do gringo cardia, sabe aquela... Aí daqui a pouco, aí Camila Amado, Écuba, olhou para trás assim. Me deu um branco. Uou! Aí depois eu fui saber que tinha Bárbara Eleodora e Fernanda Montenegro na segunda fila. Bárbara Eleodora é uma crítica de teatro das mais respeitadas do Brasil durante muitos anos.
Eu tô falando isso de 93, tá, amor? Durante muito Ou seja, tempo. estava muito longe da menopausa. Muito. Não, mas não tô falando da menopausa, tô falando o que aconteceu Memória. comigo. Você vê, então, um Nessa época- gatilho quando alguém muito importante, muito relevante... Não, mas eu não acho que eu não sabia. Você sabia. sabia? Eu não Ah, sabia, você por não isso que sabia. eu tô te falando Gente. que me deu esse lapso de memória. Então, a E como memória você não saiu era dessa? muito legal. Não sei como é que foi, que o negócio veio com muito mais força, mas deu aquela pausa que ninguém percebeu, achou que era. Fazia parte, porque era uma tragédia grega, Claro, o silêncio claro. faz parte e tal. Mas, de repente, eu retomei com muito mais força. Mas, hoje em dia, por exemplo, eu estou aqui conversando com você sobre um assunto e estou desenvolvendo o assunto. De repente, me dá um branco. Mas um branco que eu tenho que chegar para você. O que eu estava falando mesmo? Não, mas eu Mas penso quem nunca? também... Quem isso? nunca, gente? Mas eu penso também Não, que mas são... é demais. Mas será que não demais. são... Não é esse leque que nós temos que... Aí nós acionamos várias outras É que questões. a gente está pensando em Pensando 50 em outra- coisas ao mesmo ou tempo. TDAH que você falou que... Não, eu sou... Não, eu fui diagnosticada com bipolaridade. Ai, desculpe. Não, bipolaridade. Mas eu acho que tem a ver um pouco com memória? com esse negócio da memória. Eu não sei. Alguma coisa eu tenho uma coisa para esquisita. contar mais recente, é que ela esqueceu. É que na nossa peça, cá entre nós, hein, turminha, vou dar logo o serviço, Vamos, sextas porque e sábados. daqui a pouco acaba. Isso, ó. é verdade. Pouco tempo. Sextas e sábados, às 21 horas, no Teatro União Cultural, Eduardo Martini, Cristiano Oliveira e eu, a comédia dramática chamada Cá Entre Nós, sobre amigos, amizade, etarismo, menopausa, tudo envolvido, muito amor, muita emoção. Teatro União Cultural fica na Rua Mário Amaral. Mas é uma peça atemporal. Exatamente, Que não é é. só... Porque a Boa, gente, quando bem fala lembrada. sobre etarismo e tal, não é uma coisa... é história de 50 a mais. Não, a gente fala de coisas que não tem amizade, tempo. basicamente, né? Fomos na estreia, quando acabou, o meu marido falou, mas já? Ai, que bom! Ai, já? Ai, essa é uma das Muito melhores. bom, não é? Ai, E você muito falou bom. que mudou, hein? Eu fui na Enxugamos estreia. mais. Enxugamos mais ainda. A plateia mas é ficou sempre mais objetiva, um termômetro maravilhoso para nós. Rua Mário Amaral 209, no Paraíso, sexta e sábados, 9 da noite, já falei. Então, a semana agora, já que o tema... Você me permite? O tema é memória da minha amiga. Tem um momento em que a minha personagem, brincando com ela, né, fala assim, mas você vai perguntar para ela, que a Cissa, a personagem dela, é a voadinha. Voadinha. Então, Completamente você vai perguntar para a Cissa, que a Cissa é incapaz até de lembrar qual é o teu sobrenome do amigo. E a Cissa levanta e fala, não seja injusta comigo. E vira para ele e fala, E nesse dia ficou um Aí a atriz fez... Esqueci. Porque na cena, a personagem Ela lembra. Ela lembra, ela faz... Fradique, não é? E ele faz... Então, você, Maria Helena, né? Ontem eu esqueci. Ontem não, sábado. Eu esqueci. Ela... Como é que é não mesmo, seja... Cristiana? Não, ainda me chamou de besta. Não seja besta. É claro que eu lembro. Até mais engraçado, ficou até mais engraçado. Era isso. Esqueci, ele faz Fradique. Meu sobrenome é Fradique. É isso. Me deu um branco. É por isso que eu tô te falando. De vez em quando me dá um branco. Coube muito na Cara, perfeito. Mas, perfeito o negócio. Até para nós saboreamos o privilégio da dúvida. É Cristiana ou é Cissa? É Cristiana porque senão a piada fecha, né? Ela não lembra seu sobrenome. Lembro sim. Não lembro. Isso mesmo. Claro que eu lembro. Pode até ser assim. Mas você sabe uma coisa que eu sou péssima de memória? O nome de pessoas. E eu... Nosso HD é muito lotado. Não, assim, é péssimo. Então a pessoa me vê, eu faço um podcast, eu faço os eventos da Fundação do Minha Mama, eu vou em congresso médico, todo mundo conversa e tal. Aí a pessoa fala, Cris, tudo bem? Oi, como é que você tá? E eu fico, se a pessoa tá de crachá, eu dou uma batida de olho pra ver. E se a pessoa não tá? Como é que... E eu sou isso já péssima. aconteceu A maturidade é tão maravilhosa, ela nos permite milhares mas você de sabe o nãos. que eu tenho feito ultimamente? Quando eu sei que é uma pessoa que eu não vi muitas vezes, eu falo, você me desculpa, eu esqueci seu nome. Ótimo! Educadíssima. Resolvido. Porque Pior fui eu antes da menopausa, porque agora eu tô lembrando. Vamos pra fechar de com situações- chave de ouro. Pra nós já- fechar com chave de ouro. Rápida essa história. Estou eu no aeroporto, isso eu devia ter o quê? Uns 40 anos, uns 20 anos atrás. Eu tô no aeroporto e tal, daqui a pouco vem uma pessoa. Oi, Crica, tudo bem? E eu...
Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que você tá? Eu tô ótima. E você? Aí ele, não, tô bem também. E você tá trabalhando? Eu falei, não. E não reconheci a pessoa. Aí comecei a conversar com a pessoa para puxar informações para ver se eu lembrava. Sabe quem era? O ex-marido da minha irmã. Meu ex-cunhado, que eu tinha convivido, mas estava um tempo sem ver, pouco tempo. E eu não... Quando me deu o estalo do nome dele, que eu reconheci, eu comecei... Ronaldo, mas olha, Ronaldo! Você, Ronaldo! Nossa, Ronaldo, como você tá bem! E tal. E recentemente eu encontrei com ele. Minha irmã mora nos Estados Unidos, veio pra cá, pra ver a família. Eu encontrei com o Ronaldo e contei a história. Pra Ronaldo. Pro Ronaldo. Aí o Ronaldo falou... Crica, agora que você está me contando essa história, eu lembrei que eu olhei e falei assim, gente, eu acho que ela está alterada. Ela deve ter tomado algum remedinho ou alguma coisa, porque ela disparou a me chamar de Ronaldo, que não dava nem a vírgula. Ele falava, Ronaldo, e não sei o quê. Ronaldo, não, Ronaldo. Mas para que vocês vejam que essas moçoilas menopáusicas têm esse bom humor exercitado diariamente, porque assim como nossos músculos, nosso humor também tem que ser praticado. Eu falo que felicidade é algo que se pratica. Quando eu azedo, eu falo, azeda, mas azeda agora para acabar agora. Azedou, parou, chorou, Rita Lee, chora até secar a alma de toda a mágoa, depois parte para outra, como mutante. Então, é assim que nós temos que ser. Nós temos que fazer escolhas. Escolha é legal, porque ser feliz, olha, causa um trabalho para o outro, mas ser feliz é muito bom para nós, para o nosso organismo, para os nossos órgãos, mas tem que ser praticado. Não é assim, olha, você foi escolhida. Não, é exercitado. Não é segredo, né? É igual plantinha, tem que cuidar. Eu vou só agradecer a minha Titiana para deixar a Cris fechar. Muito, muito agradecida por ser essa estrela que... Tô amando, hein? Tô amando. Isso aqui é papo também, que aceita conversar conosco. Isso é tão relevante para a nossa audiência. Agradecida mesmo, Titiana, agradecida. Cris, você... Por favor, Titiana, fecha e depois a nossa... Não, gente, eu não tenho nada, só agradecer a vocês e tal. E eu acho que esse podcast tem que ultrapassar a menopausa, assim. Você tem que falar como é o nome. Vida. É vida, é sobre vida, é sobre milhões de outras coisas, entendeu? Que vocês têm que falar. Duas mulheres lindas, maravilhosas, cheias de história, então... Cris, amei ter você com a gente, Cris. Muito obrigada. Amei as histórias, amei ver você no teatro, vou ver de novo. Vai ver sim, porque agora a peça tá muito melhor. Tá marcado. Obrigada. Então é isso, gente. Vida. 3 mulheres lindas, falando de vida, falando pra você que tá do outro lado, que tem muita vida depois dos... Isso, boa. Muita coisa. Beijo, até a próxima. Beijo, gente. Obrigada, namastê.